Um sinal da vida natural é o orgulho. E o orgulho é a herança no reino das trevas. Quando nós olhamos para nós mesmos e seguimos os nossos pensamentos, nós crescemos no nosso ego. E assim agimos segundo a carne, baseado na nossa sabedoria e na nossa vida natural. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, 6 e 7, o Espírito Santo nos exorta assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. De outra maneira, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Portanto, quando ele fala de submissão dos jovens aos mais velhos, ele está dizendo de jovens sujeitarem-se a Deus, pois os mais velhos são os anciãos, é aqueles que devem ter, pela longa vida espiritual, mais crescimento em vida. Portanto, eles têm a possibilidade de ajudar os jovens e encaminhá-los na vida espiritual. No trato de uns com os outros, nós devemos ser humildes. Jesus ensinou-nos a fazer com os outros o que desejamos que os outros fazem com a gente. Cada um de nós precisa perceber a orientação do Espírito e humilharmos diante da mão potente de Deus. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Nós precisamos estar em posição de humildade. Isto é, jamais sermos grandes aos nossos próprios olhos. Seja qual profissão tivermos, seja qual condição financeira ou social tivermos, devemos permanecer na posição de que tudo isto, na realidade, não nos pertence, embora desfrutemos. Todas estas coisas são temporárias e não são permanentes. E o que temos de permanente e verdadeiro é o Espírito de Deus. A nossa alma precisa aprender a humildade. Precisa descer. Nós precisamos perceber que a cruz é por meio da humildade. Nenhum orgulhoso toma a cruz, pois tem a si mesmo em alta conta. E ninguém vai tomar sobre si mesmo a morte naquilo que se orgulha. Portanto, a humildade é uma resposta ao nosso arrependimento. Quando nos arrependemos, nós mudamos os pensamentos do coração e deixamos os caminhos velhos de orgulho e de independência. Somente os arrependidos, abatidos e contritos podem se humilhar. Devemos nos guardar e vigiar sempre, porque a carne é astuta e a natureza humana está oculta, de tal maneira que o maligno se manifesta. Esta é a razão que no versículo 8 ele passa logo para nos advertir acerca do diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Portanto, resistir ao diabo é, na realidade, resistir ao nosso orgulho, à nossa carne. Veja que a serpente apareceu no Éden e somente
revelada em Apocalipse, porque ela ficou oculta na natureza humana. Jesus disse para Pedro, quando Pedro manifestou seu pensamento carnal: "Para trás de mim, Satanás, porque cogita somente de coisas humanas." Logo, resistir ao diabo significa resistir às paixões humanas e, sobretudo, o orgulho, aquilo que pensamos que somos, mas que na realidade é vaidade. Assim, temos esta lição que o apóstolo Pedro experimentou. Ele fala de humilhar-se, pois ele experimentou negar Jesus por causa do seu orgulho, por causa do seu ego. Assim, nós devemos tratar uns com os outros. Se você é orgulhoso um com o outro, deve ser orgulhoso diante de Deus. Há para cada um de nós uma lição em relação ao próximo. Se nós amamos o próximo, nós amamos a Deus, porque o amor procede de Deus. E João escreve: se nós não amamos o que vemos, muito menos vamos amar aquele que nós não vemos. Deus é Espírito, e que o Espírito de Deus nos traga esta lição e esta realidade, a lição da humildade. Jesus deu uma lição tremenda aos discípulos, quando, abaixando, tomou a toalha e a água na bacia e lavou-lhe os pés. Esta é a posição da humildade. Os pés é o membro mais baixo. Lembre-se, na igreja há os membros inferiores, aqueles mais fracos, aqueles que não compreendem, aqueles que erram, aqueles que não suportam nada. Nós devemos ter cuidado deles. Devemos nos baixar até eles e lavar-lhes os pés. Isto é, levar-lhes a palavra. Devemos ser perseverantes na humildade e não nos considerarmos grandes sábios ou espirituais, de tal maneira que possamos fazer pouco de algum membro do corpo de Cristo. Portanto, no trato uns com os outros, sejamos humildes, estejamos prontos a nos curvar diante dos outros. Isto é, no sentido de que sempre podemos ajudar. Bendito seja Deus e o nome de Jesus Cristo, e o Espírito que nos conduz à humildade, para que assim estejamos sujeitos a Deus em realidade, não somente de boca, mas em experiência, de tal maneira que Deus possa nos guiar. Deus só pode guiar o humilde. O orgulhoso é resistente, altivo, mas o humilde aceita a direção do Pai. Bendito seja o Pai das misericórdias. Amém.